O Partido Liberal diz que só partirá para uma coligação partidária nas eleições de 2027, caso esta coligação tenha efeito jurídico legal, não oficiosa. Naturalmente, sim. Num cenário hipotético, atenção, um cenário hipotético, em que a UNITA, ou para já, o Bloco Democrático, ou seja, a UNITA, liderada por Adalberto Costa Júnior, ou para já liderado por Abel Chivuco-Vuco, o Bloco Democrático, liderado por Filomeno Vieira Lopes, e o Partido Liberal, liderado por si, formasse uma coligação formal. Do seu ponto de vista, quem devia liderar esta coligação formal nas eleições de 2027? É muito prematuro responder a isso. Entretanto, nós temos que, naturalmente, também dar alguma primazia àqueles que têm maior tempo no cenário político. Portanto, responder a isso é arriscado nessa altura. Entretanto, nós temos que engolir os nossos egos, né? Eu costumo dizer que no concerto das nações, o primeiro partido político de qualquer angolano de bem é Angola. E, portanto, deve existir aqui um objetivo comum entre os partidos políticos na oposição, que é o objetivo, naturalmente, de facultar a alternância política para o país. Portanto, 50 anos de uma governação monolítica ou 50 anos de uma governação de um único partido, portanto, emperra, em grosso modo, aquilo que é o desenvolvimento do próprio país. Porque eu acho que já sentem-se vaidosos também, excessivamente vaidosos, estando 50 anos a governar. Portanto, essa questão, embora seja prematura, deixa-lhe dizer que eu não teria problema nenhum em deixar que um outro líder de um outro partido político avance como cabeça de lista numa coligação, portanto, de júris. Não teria problema nenhum, portanto, temos aqui que depois que deixar os egos de lado e priorizar aquilo que é o objetivo comum. E nesta altura o objetivo comum tem que ver precisamente com a alternativa. Transparência? Naturalmente que sim. Diz-nos, com transparência também, em termos de custo mensal, quanto é que o Partido Liberal gasta com as suas atividades, uma vez que disse que o partido tem atividade todas as semanas. E estamos a falar que um partido, como disse também, já se estendeu nas 21 províncias do país. Olha, é dificílimo ter esses números, porquanto nós estamos a organizar agora as nossas bases no sentido de, num futuro muito breve, convocarmos a comunicação social e termos no nosso site todos esses dados. Entretanto, é dificílimo porque existem atividades, por exemplo, que são custeadas pelos próprios secretários provinciais ou municipais. Nós tivemos ontem um jovem que foi muito recentemente nomeado para a província do Kwanza Sul, que com os seus próprios meios, e ele é natural e residente até ontem na província de Benguela, foi ocupar o espaço de secretário provincial do Kwanza Sul. Entretanto, com os seus meios, ontem mesmo deslocou-se ao Kwanza Sul e já tem estado a fazer um trabalho notável. Portanto, é difícil dizer aqui, por exemplo, quanto é que ele gastou para realizar a atividade de ontem. O que é certo é que as atividades são onerosas. Agora, nós temos é que organizar a nossa base de dados para, no âmbito daquilo que é a transparência, depois trazermos à tona, por exemplo, quanto é que uma atividade ou as atividades no cômputo geral do partido custam para que possamos, de facto, informar não só a comunicação social, mas toda a sociedade. Setores da sociedade angolana. Quando se fala do Partido Liberal e a forma como foi criado, curto espaço, fala-se que o Partido Liberal parece um cap do MPLA para também tirar na guerra política angolana, guerra com as aspas que lhe merecem. Que comentário tem a fazer sobre esta observação de que o Partido Liberal é um cap do MPLA? Bem, essa é uma narrativa que é, sobretudo, a anterior à legalização do Partido Liberal. O que se criou em Angola é a narrativa de que o surgimento de novos partidos políticos tem tentáculos no MPLA
ou que o surgimento de novos partidos políticos fomentam a dispersão de voto. Portanto, é uma narrativa de quem não conhece a sociologia política do país, mas é também uma narrativa de quem quer dividir e, sobretudo, descredibilizar as forças políticas que vão nascendo no país. O que é certo é que o surgimento de novas forças políticas tem respaldo legal. Nós dissemos aqui que Angola nasce sobre gênese do monopartidarismo, entretanto, com os acordos de 31 de maio de 1991, os famosos acordos de Bicesse, nós temos um novo regime constitucional, um regime multipartidário, portanto, de uma democracia multipartidária, e que, portanto, dá vazão para que surjam novas forças políticas. Isto é o que é legal. E, portanto, nós temos apenas que seguir aquilo que é a lei reitora, que é a lei magna do país. Naturalmente que vão surgindo argumentos aqui e acolá que têm a ver com isso, mas nós estamos completamente descansados, portanto não somos satélites ou antena ou AngoSat 1 ou 2 de nenhum partido político. Portanto, estamos a fazer a nossa estrada e, como diz Tomás de Aquino, é caminhando que se constroem os caminhos das caminhadas da vida. E é isso que nós estamos a fazer. Portanto, temos um papel, temos uma palavra a dizer naquilo que é a nossa democracia, embora uma democracia formal e não substantiva. Em relação, por exemplo, àquilo que se diz da dispersão de votos, é importante dizer que a questão em Angola não tem a ver com dispersão de votos, mas com o voto ausente, né? Nós tivemos nas últimas eleições de 2022 55% de abstenções, o que significa que os partidos políticos, à data dos factos, não conseguiram enamorar o cidadão para irem às urnas. Portanto, há de facto também aqui algum desprazer, algum desagrado pela própria política, e é preciso resgatar isso. Mas resgatar isso tem que ver também com um elemento essencial, que é o que falta na política, portanto, o elemento ético e moral. Portanto, é essencial que haja ética. Não tem havido moral. ética moral na política angolana? Não, veja por exemplo, as constantes querelas que há entre políticos, que há entre partidos políticos e sobretudo, no âmbito pessoal, denotam que não há ética na nossa política e nós precisamos resgatar isso. Que nós temos que ter ciência que os partidos políticos eles são adversários políticos, cada um naturalmente tem um projeto de sociedade que vai meter ao sufrágio dos cidadãos para que eles votem qual é o melhor projeto de sociedade e não inimigos. Portanto, nós estamos condenados a vivermos no mesmo chão comum. E é preciso aqui, portanto, invocar e chamar à colação as distintas lideranças dos partidos políticos, sobretudo os maiores partidos políticos que têm uma responsabilidade acrescida, MPLA e UNITA, que os partidos políticos tutelam as sociedades e quanto mais poder têm, modelam as sociedades. E não podem modelar as sociedades com os seus problemas e os seus vícios. Têm que modelar a sociedade com as suas virtudes. Que vícios, portanto, este oráculo nos remete a sermos éticos e morais no exercício do nosso labor político. Que vícios se refere dos dois partidos que citou há pouco tempo? Quando eu falo de vícios, por exemplo, esse tipo de querelas desnecessárias, esse antagonismo que em muitas vezes chega até exemplos. Chega até a ser mortal. Por exemplo, assistiu e creio que deve atentar-se a isso,
que a coisa de uma semana morreu uma cidadã no Ambo ligada a uma força política por causa do antagonismo dessas duas forças, portanto o MPLA e a UNITA. E eu, em 2022, enquanto membro da sociedade civil e presidente de uma ONG da sociedade civil, o Jango Cultural, acompanhamos, por exemplo, querelas, intolerância política acentuadas que levaram à morte muitos cidadãos. Como deve saber, em províncias onde os conflitos armados foram mais adensados, a questão das intolerâncias políticas são também mais acentuadas e nós assistimos. E vão acentuar-se cada vez mais à medida que chegarmos à boca das urnas. Portanto, é preciso dissuadir mutuamente esse tipo de comportamento. Portanto, a política deve ser um exercício civilizador, um exercício sacerdotal, um exercício missionário e não um exercício para dizimar vidas. Portanto, os envolvidos 24 anos de paz, é completamente triste, punge o coração ver que ainda há pessoas a morrerem por intolerância política. Os irmãos que estão condenados a dividir o mesmo chão comum, a matarem-se por causa de antagonismos políticos.